pessoal, bom dia a todos. Meu nome está aqui, professor Wander Ferreira de Andrade, meu e-mail também está aqui. Vocês estão recebendo um material que é complementar àquilo que nós vamos conversar. E, naturalmente, o nosso contato não se esgota aqui, tá bom? Esse e-mail que está aí colocado, ele se coloca para que a gente estabeleça aí nexos de comunicação, nexos de contato, de forma que esse assunto, como vocês vão perceber, é um assunto aberto e inacabado. Um assunto que nós teríamos que falar muitos dias, um curso de extensão, porque realmente há muitos aspectos a serem discutidos, né? Bom, antes de falar de mim, eu quero falar um pouquinho desse projeto, tá? Nós temos desenvolvido já há algum tempo, não só aqui em São Paulo, no interior ou dos estados do Brasil, por perceber a necessidade de atendimento de uma demanda, um curso que nós temos denominado Curso de Formação de Síndicos, ou Curso de Formação de Síndico Profissional, que é um conceito mais elevado. Esse curso já está rodando aqui no Legale, quem já viu aí na programação, por exemplo, né? Em São Paulo eu trabalho exclusivamente aqui, na capital. No interior tem outros projetos, em outros estados inclusive. Mas até por ter feito um desses projetos aqui no Legale, houve uma demanda bem particular dos profissionais do direito. Então nós preparamos um módulo, chamemos assim, de uma visão da administração de condomínios para os profissionais do direito. Isso não quer dizer que só profissionais do direito devam estar aqui. Pelo contrário, né? Uma das facetas da administração condominial, talvez a mais importante, é a faceta jurídica. Então, não importa se você é um advogado ou não, esse conhecimento será importante, tá certo? Mas, enfim, há um viés, vocês vão perceber isso bem claro, um viés bem jurídico voltado para esse campo de atuação, tá bom? E nós fizemos, como eu tenho que fazer um recorte no conteúdo, porque como eu já antecipei, não dá para a gente explorar todas as possibilidades de abordagem, nós fizemos 3 recortes. Um recorte, nós vamos falar da saúde financeira. Portanto, nós vamos começar já falando do débito condominial, tá? O segundo recorte, nós vamos fazer uma discussão da jurisprudência aplicável à área condominial. Porque você sabe muito bem que nós temos a lei, mas nós temos os tribunais. E os tribunais são quem decidem a lei, tá certo? E nós temos aí um novo Código de Processo Civil, nós temos, ainda podemos falar num novo Código Civil, e toda a jurisprudência está sendo construída diariamente. E nós vamos mostrar para vocês, inclusive, algumas questões que estão em aberto, que não estão decididas, que não têm definição. E até isso você tem que ter essa informação. E por último, nós vamos discutir, e eu confesso que vai ser um desafio, não sei se a gente vai abordar com toda a possibilidade de análise de cada um desses itens, né? Mas o material está disponibilizado para vocês e, logicamente, que não sendo possível fazer a discussão de um item que, porventura, esse dia não contemplou, o canal de comunicação com vocês está aberto em caráter permanente, tá bom? E esse último recorte é a convenção. Por que a convenção de condomínio? Porque a convenção é nada mais, nada menos do que a constituição do condomínio, né? E nós percebemos que os advogados ou ainda não conhecem a importância da convenção, ou não dão importância à convenção, se é que um dia já leram convenção. Sendo assim, nós vamos esmiuçar uma convenção, discutir os pontos capitais de uma convenção, e eu vou dizer da importância de você como advogado e profissional do direito, eu vou sempre chamar esse viés, tá? Mas, repito, não sendo necessariamente dessa área, também fica à vontade para entender a tua participação nesse contexto, tá? Porque a convenção é importante para todos, ela se aplica a todos, né? A Constituição Federal do Brasil não é só para advogados, muito pelo contrário, é para todos os brasileiros. Da mesma forma, a Convenção do Condomínio não é só para o departamento jurídico, ela é para todos, os moradores, os não moradores, os empregados, os contratados, os condôminos, os não condôminos, tá certo? Então, temos que conhecer a Convenção. Alguém perguntaria assim, professor, mas tudo bem, mas eu como advogado, como é que eu posso atuar nessa área, né?
Bom, pessoal, antes de mais nada, eu quero dizer que eu sou um criminalista. Eu sou um advogado criminalista. E alguém você, mas o que um criminalista está fazendo aqui, né? Pessoal, eu diria a vocês que foi um acidente de percurso, né? Por quê? Porque eu tenho um escritório instalado, eu tenho um filho que é sócio nesse escritório, tá certo? E o que ocorre? Eu tenho várias atividades, eu sou empresário, sou professor, né? Meu filho é advogado, tá certo? Já tem uma família maior que a minha, tá claro? Muito bem. Então o que ocorre? Eu percebi que o escritório ele tem uma realidade sazonal. Em particular, a atividade criminal, administrativa, onde eu atuo, tem um momento melhor, um momento pior, ele acompanha uma sazonalidade, né? E aí, o que acontece? Como eu tenho atividades que me suportam economicamente, eu consigo viver dentro dessa sazonalidade, ela é muito bem-vinda, aliás, né? Agora, uma pessoa lá, como meu sócio, que tem que sustentar uma família, permanentemente com os compromissos, com as obrigações e assim por diante, e que só tem no escritório a sua fonte de receita, ele tem que ter o quê, pessoal? Ele tem que ter uma receita em caráter permanente. E o que ocorre? Vejam, senhores, nós vamos falar já já de um assunto, já podemos entrar nele aqui, que é a realidade condominial, né? A realidade condominial. O que é essa realidade condominial? Senhores, nós temos hoje somente na cidade de São Paulo, algo em torno de 30 mil a 35 mil condomínios. Nós temos mais ou menos 5 milhões de pessoas vivendo em condomínios. A tendência é aumentar. E cada dia que nós damos esse número, ele já nasce defasado, né? A tendência é cada vez mais ter condomínio e serem construídos condomínios, mesmo em época de crise. Porque as pessoas sempre vão colocar, ou deveriam colocar, e muitos vão colocar, a casa própria, o sonho da casa própria em primeiro lugar, na sua vida. Muita gente ainda pensa assim, e muita gente luta para isso, não importa em crise ou não, tá certo? Bom, sendo assim, o que ocorre, senhores? Há um mercado fantástico a ser explorado. Há um mercado extraordinário, que só cresce esse mercado. E o mercado que o advogado pode atuar. Mas ele não pode atuar mais como atuava no passado. O que o advogado fazia no passado? O advogado tradicional, que presta assessoria a condomínios, ele fazia o quê? Ele trabalhava com êxito. Então, numa eventual cobrança de condomínios, ele era contratado para aquela cobrança e, eventualmente, tinha lá os seus honorários ou não, a depender do sucesso da demanda, um acordo aqui, uma condenação lá na frente, né? Acontece, senhores, que a realidade dos condomínios mudou. O cenário mudou. O que mudou, professor? Mudou que o condomínio não é mais um local só de moradia, ou só de escritório, ou só de lojas. Não. O condomínio hoje, você não pode escrever o que eu vou falar, porque eu vou falar metaforicamente. Mas o condomínio é uma empresa. Isso está errado do ponto de vista técnico-jurídico. Condomínio não é empresa. Mas eu digo que ele é uma empresa do ponto de vista da concretude, da realidade. Peguem o edifício Copan, em São Paulo, que eu sempre cito. Ele tem 140 empregados contratados. Quantas empresas têm 140 empregados contratados com carteira assinada? Quantos contratos com prestadores de serviço, com terceiros, esse condomínio administra? Né? Portanto, mesmo um condomínio pequeno hoje, ele é uma empresa, metaforicamente falando. Ora, se ele é uma empresa, metaforicamente falando, significa dizer que ele não pode mais se dar ao luxo de ter um advogado que atua eventualmente, episodicamente. Porque ele vai precisar fazer consulta aos advogados, né? E hoje, não sei se vocês sabem, existe uma ferramenta chamada WhatsApp, que se transformou no inferno e no céu da vida dos advogados, né? Porque as pessoas se acham, elas não estão satisfeitas com o e-mail, né? Hoje a pessoa manda um e-mail para você, fazendo uma consulta, e ele manda um WhatsApp dizendo, olha, eu te mandei o e-mail. Você viu que eu te mandei o e-mail? Né? Por que você não respondeu ainda? Você ainda quer trabalhar para mim? Né?
As pessoas querem urgência. Nós vivemos uma sociedade de velocidade, onde você tem que responder rápido, né? E isso faz com que nós tenhamos que trabalhar sábado, domingo, feriados, né? Estamos lá na praia, lá, respondendo o WhatsApp. Tá certo? É a realidade, senhores. Estamos no meio de uma revolução tecnológica, para quem não percebeu ainda, né? E cada um de nós tem que redesenhar a sua profissão, a sua atividade. Eu percebi que é possível você fazer assessoramento a condomínios, assessoria a condomínios, não mais com aquela visão de uma advocacia de êxito, mas fazendo um mix. Como assim mix, professor? Veja, se você chegar para um condomínio pequeno e fazer uma oferta de uma assessoria jurídica, né? Já quer resolver todos os teus problemas. Você chega lá para tua mulher, para o teu marido, fala, escuta, quanto que nós precisamos aqui? Ó, pelo menos 5 mil para resolver aqui o negativo do MEI. Mas 5 pau, se entrar, a gente resolve. Ah, então tá ótimo. O professor falou que eu tenho que dar assessoria a condomínio. Eu vou chegar no condomínio, olha, eu quero 5 mil. 5 salários mínimos. O cara, você tá louco? Você tem noção do que representa eu apresentar na Assembleia uma despesa ordinária, que é aquela que vai ter todo mês, de um condomínio de 5 mil? Então, senhores, a depender do tamanho do condomínio, 5 mil está de bom tamanho. A depender da complexidade, 5 mil pode ser pouco. Mas na realidade da vida condominial, senhores, você pode ir comendo pelas beiradas, né? Você pode chegar com 1, 2 salários mínimos e meio, tá certo? E depois você pega mais um condomínio, e depois você é indicado para outro condomínio. E depois o seu tio assumiu o síndico lá no outro condomínio. E a sua sogra, sogras também ajudam, pessoal, né? Ela também, né? Ela é nova síndica. Nós temos que nos aproximar das sogras, né? Olha, ela é síndica agora. Enfim, você vai fazendo a sua rede e acontece o que aconteceu lá no nosso escritório. Quando a gente viu, nós estávamos lá com 5, 6, 7, 8 condomínios distintos, né? Fazendo assessoramento, fazendo assessoria. E quando você trabalha numa assessoria preventiva, raramente ocorrem os problemas. Os problemas vão acontecer, não tem jeito. E aí o que acontece? Eles gostam de ter assessoria jurídica. E eu, quando dou o curso de formação de síndico, eu digo para o síndico, você tem que ter uma assessoria jurídica. Se possível, descolada da administradora de condomínio. Porque muita administradora de condomínio já dá assessoria jurídica. Tá certo? Mas eu digo para o síndico profissional não trabalhar uma assessoria jurídica vinculada à administradora, mas ela ser autônoma, independente, para ela poder fazer um julgamento, uma análise, uma fiscalização, inclusive da atividade da administradora. Tá certo? Eu estou com um caso aí, como advogado, envolvendo uma administradora que simplesmente está se recusando a passar 600 mil reais para a nova administradora. Portanto, eu estou entrando com um processo crime, porque isso é apropriação indébita. E como essa administradora tem vários sócios, e como, além do crime de apropriação indébita, há também documentos falsos, etc. e tal, eu estou acusando, inclusive, de associação criminosa, de quadrilha, né? A bem dizer. Então vejam como a área criminal também ajuda aqui, né? Então estamos indo para cima. Vocês vão ver que a área criminal é mais próxima da vida condominial que você pode imaginar. É uma das coisas que eu aprendi, tá? Bom, então, senhores, há um universo a ser explorado, tá certo? Você pode fazer aquilo que muitos advogados chamam de advocacia de partido. O que é isso, advocacia de partido? É aquela, não tem nada a ver com partido político, mas é aquela que representa uma assessoria que implica numa remuneração mensal, tá certo? E de repente, senhores, se tem uma coisa melhor do que achar dinheiro em roupa, é achar dinheiro em conta bancária. Não é legal? Você abriu o saldo de manhã, desesperado, entrou um dinheiro, caiu um dinheiro, né? Como se fosse o maná do céu, né? Imagina esse maná caindo várias vezes ao longo do mês, né? A vida fica mais feliz, pessoal, a vida fica mais alegre. Agora, isso não dá para fazer empiricamente. Eu fiz um curso na semana passada, no Vale do Paraíba, e um advogado falou uma coisa que eu não gostei. Ele falou assim, professor, inclusive já tem que se preparar para ter um outro cliente, porque em 2 anos já temos um desgaste. E ele vai querer contratar outro advogado. Eu falei, por quê?
Eu não concordo. Eu acho que você tem que ser um profissional tão excelente e tão bom que o cara fala, eu não posso perder esse advogado. Porque eu não vou encontrar outro. Né? Eu acho que você tem que fidelizar. Você tem... eu não concebo essa ideia de você ser um cara descartável. Agora, é lógico, se você for um cara, tá, que faz lá o seu contrato de assessoria e abandona o sujeito e não dá a resposta, e não tenha dúvida que ele vai, em algum momento... Eu sei, senhores, há clientes que, por mais que você faça, talvez nunca estarão satisfeitos. Mas não é a maioria. A maioria, se você prestar um serviço de qualidade, e às vezes o que é, pessoal? Quer ver uma coisa que você pode valorizar o seu trabalho? Ir em assembleias de condomínio. Vez ou outra, cobre por isso. No seu contrato, coloque lá uma cláusula para a tua diligência. Você pode dar uma por ano, porque existe uma assembleia ordinária por ano, né? É o que diz a lei. Outras assembleias, você cobra uma diligência. Mas veja, senhores, a diligência ela é pulverizada entre os condôminos e isso não impacta. Mas para você representar uma coisa, e você dá um recado para o síndico também, para não virar festa. Para você ir lá, vamos fazer aqui 10 assembleias agora no mês, e você falou que viria, né? Então eu conto com você. Tudo bem, se for com diligência, eu vou, sem problema nenhum. A vida até fica mais alegre, né? Se você for lá e sair com remuneração de uma diligência. Então, ir até uma reunião de assembleia é uma coisa interessante, tá? Prestar assessoramento contínuo nas diversas demandas, nas demandas tributárias, nas demandas trabalhistas, nas demandas de consumidor. Professor, mas aplica-se o Código de Defesa do Consumidor nas relações de condômino e condomínio? Não, não se aplica. Por isso eu estou falando do CDC, porque você tem contratados que prestam serviço. Você tem a manutenção do elevador, você tem a manutenção da piscina, você tem a manutenção do jardim. Você tem N situações em que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Olha que campo bacana para você, como advogado, dar esse assessoramento mínimo, né? Agora, os senhores vão ter que estudar direito do consumidor. Os senhores vão ter que estudar direito trabalhista. Os senhores vão... professor, mas eu na escola, eu fiz a minha peça trabalhista só. Então eu não sei consumidor, eu não sei civil. Senhores, eu sou de uma época... Quando eu tinha lá meus 16 anos, eu fui até a minha escola e me disseram uma coisa bacana. E aquilo me orientou, eu nunca me esqueci. Um professor falou assim, no futuro, você vai ter que ter uma especialização. Eu guardei isso. E assim que eu saí da faculdade, eu me especializei. Senhores, o futuro chegou já faz tempo. Pelo menos para mim. Se eu tiver que ocupar o lugar daquela pessoa que esteve lá naquele dia, para falar para a juventude hoje, o que ele me disse, eu diria para os senhores o seguinte, não dá para ter apenas uma especialização. Os senhores têm que ter múltiplas especializações, múltiplas competências. Porque se você chegar e falar, como eu sou coordenador de curso de Direito, né? Na minha faculdade eu tenho um professor que ele fala assim, ele dá Direito Internacional Público. Aí agora eu estou montando a grade, eu falo, você pode dar Direito Internacional Privado? Não. Eu só dou Direito Internacional Público. Isso é um absurdo. Como é que um professor de Direito Internacional Público não pode dar Internacional Privado? Se me chamarem para dar previdenciário, eu não aceito. Eu não sei nada de previdenciário, nem quero saber. Se alguém me pedir para dar alguma matéria aí, né, Direito Internacional, eu até já passei pelo internacional, mas internacional penal, provavelmente eu não vou aceitar esse convite, mas quem é da área não pode recusar. Enfim, senhores, nós não estamos falando aqui de um conhecimento a ponto de transformá-lo num expert nessas áreas, mas um conhecimento mínimo da solução das demandas, os senhores têm que ter. E se não tiverem, tem que ir atrás e buscar, como estão fazendo aqui hoje. Por isso estão elogiados já de antemão por sua atitude de estar aprimorando o conhecimento. Tá? Então, outra coisa importante que eu queria chamar a atenção. Você, como advogado, tem um campo de trabalho, e eu, sem modéstia, tenho ganhado dinheiro com isso. E eu não quero esconder de vocês, porque dizer que só eu faço isso, primeiro que não é só eu que faço isso. Mas é uma coisa, senhores, que eu descobri. E porque eu descobri, eu compartilho. Eu acho que a vida é melhor quando você compartilha as coisas, né? Que é o seguinte, vejam, eu descobri que as convenções dos condomínios,
eu digo o seguinte, elas são igualzinho um Fiat Uno zero sem acessórios. Nada contra o Fiat Uno, nada contra o carro zero, nada contra um carro sem acessórios. Mas, senhores, já viram aquele carro peladinho? Normalmente as empresas compram, né, para os seus funcionários lá. Não tem nada. Não tem ar-condicionado, não tem direção, não tem nada, né? E aí a pessoa não tem nem tapetinho, nada, né? Nem tapete. Senhores, as convenções, elas saem do forno desse jeito. Como que nasce uma convenção de um condomínio? As convenções são feitas pelas construtoras. E as construtoras não estão nem aí para esse assunto. Então elas pegam lá um modelo padrão que elas têm lá, o seu Fiat Uno zero, sem acessórios, e entregam. O mesmo que ela entrega para um apartamento de praia, ela entrega para um condomínio de casa, que ela entrega para um condomínio de apartamentos, que ela entrega para um condomínio de escritórios, com raras distinções, né? E aí, senhores, abre-se um campo para você, como advogado, fazer a revisão dessa convenção e a atualização desta convenção e a acomodação desta convenção às particularidades daquele condomínio. Então, hoje, eu me apresento nos cursos de formação de síndico e eu digo para os síndicos, os senhores têm que fazer duas coisas, na verdade, três, quando assumem a condição de síndico. Três coisas. Número 1, auditoria contábil. O senhor tem que fazer uma auditoria das contas para saber o que você está segurando, o que você está assumindo. Porque você vai segurar os problemas anteriores. A segunda coisa que você tem que fazer, não nessa ordem, qualquer uma delas, né? Uma auditoria estrutural do prédio. Por engenheiro. Engenheiro eletricista, engenheiro civil. Para dizer as condições do prédio, se estão ok. Ah, professor, mas o prédio é novo. Senhores, os prédios novos são os que mais dão problema e são os que mais demandam acompanhamento. E você pode perder o prazo da garantia desse prédio, que é de 5 anos e o tempo voa, né? Então você tem que fazer esses acompanhamentos. E a terceira coisa que você tem que fazer é a revisão da convenção. E todas as convenções têm que ser revistas. Mesmo as mais antigas e principalmente as mais antigas. Existem convenções, senhores. Eu dou esse exemplo aqui. Nós descobrimos um prédio aqui em São Paulo. Eu fui ler a convenção e estava dizendo lá que tinha uma taxa, o cálculo da taxa condominial levava em conta a manutenção do bunker. Eu falei, bunker? Senhores, bunker é o local onde você se esconde em caso de ataque antiaéreo. Tem um prédio aqui em São Paulo, no centro, na Luz, que passou por essa época. Em 1932, São Paulo foi bombardeada. Teve aqui ataque aéreo em São Paulo, na Revolução, né? Então construíram um bunker nesse prédio, tá certo? E os caras estão pagando taxa condominial levando em conta a manutenção do bunker. Então eu acho que isso tem que ser revisitado, né? Tem que ser atualizado. E as convenções anteriores a 2002 não estão ajustadas ao novo Código Civil. Então precisam ser reanalisadas, precisam ser reajustadas. Enfim, no curso de formação de síndicos a gente aprofunda isso. Mas na parte da tarde eu vou abordar essa questão da convenção. Tá bom? Então você, como advogado, pode dar assessoramento permanente, você pode fazer revisão de convenção. Professor, quanto eu cobro para fazer uma revisão de convenção? Né? Senhores, a depender do condomínio, a depender da complexidade. Eu costumo fazer uma coisa, eu falo assim, olha, eu não posso fazer a revisão sem antes você me mandar a convenção, para eu ver a convenção, eu vou ao seu prédio, eu sento lá com o síndico, eu sento com o conselho e eu quero ouvir as particularidades deste condomínio. Por exemplo, você pode alugar o seu apartamento? Um condômino pode alugar o seu apartamento? Essa pergunta é ridícula, lógico que pode. E para alugar, ele pode alugar também na temporada? Pode. E na temporada, se for na praia, ele pode permitir que qualquer número de pessoas ocupem esse apartamento? Aí é que tá, as convenções não falam nada. Os regimentos não falam nada. E aí acontece o que acontece nos apartamentos de praia. Tem um prédio lá que a menina falou para mim, professor,
eu moro aqui em Caraguatatuba, mas o que acontece? No prédio mora 3, 4 famílias. O resto é veraneio. E tem cara que nem vem aqui. O cara aluga o apartamento, uma kitnet, que hoje não é mais. Hoje é estúdio. É o nome mais chique, né? Antigamente era kitnet, hoje é estúdio. Ele aluga o estúdio e coloca 25 pessoas lá dentro, né? E essas pessoas vão consumir a água, e vão consumir energia elétrica, e vão arrebentar com o condomínio naquele mês, né? Aí você vai para a convenção, não tem limitação. Tá certo? Ah, professor, mas é o direito de propriedade, está assegurado na Constituição Federal, artigo 5º, 22, e é um direito fundamental. Eu sei. Só que os direitos fundamentais também podem ser relativizados, né? E na justiça, senhores, o juiz, normalmente, ele se pauta pela convenção. É lógico que a convenção não pode revogar o Código Civil, hein? Tem cara aí que quer fazer convenção, né? Cortando água do condomínio inadimplente, tá? Nós vamos falar sobre isso aí um pouquinho. Mas, enfim, há limites também na convenção, por favor, né? Você não pode fazer o que você... A convenção pode ir até a lei e até a Constituição. É até onde ela pode ir. Tá certo? Fora disso, ela tem um universo grande para legitimar, né? E os juízes, eu tenho acompanhado muito a atuação dos juízes. Recentemente até fiz uma palestra onde estiveram presentes muitos juízes. E eu fiz mais perguntas do que eles, porque eu queria ouvir muito deles, como eles pensam, como é a cabeça do juiz. E o que acontece, senhores? O juiz, ele pensa muito no seguinte: o princípio reinante, o princípio regente da vida condominial é o princípio comunitário. E é o princípio democrático, segundo o qual uma pessoa não pode fazer valer a sua vontade sozinha. Ela vive em comunidade. Pessoal, eu não moro em condomínio. Eu moro num sobradinho que nem é condomínio fechado, nada disso. Um sobradinho normal, de rua. A única segurança que eu tenho é uma câmera que eu tenho lá voltada para a rua. E atualmente, pessoal, minha esposa está viajando, está lá com a minha filha fora do país, e eu estou em casa sozinho. E eu fico pouco em casa, né? No pouquinho que eu fico em casa, eu estou fazendo um planejamento, uma viagem que eu vou fazer no final do ano, eu estou estudando alguns documentários. Outro dia eu estava em casa ouvindo documentário em francês, né? Estava lá ouvindo o documentário, só eu lá na sala, mas ninguém. E toca a campainha. Eu vou ver pela câmera uma mocinha. Aí eu falo pelo interfone: escuta, o que é? Escuta, o senhor poderia... Eu sou a vizinha aqui do lado. O senhor poderia abaixar a televisão? Pessoal, talvez eu não esteja mais com a minha audição plena. Talvez. Mas eu acho que não estava muito alto. Eu falei para ela assim: vou abaixar sim, fica tranquila. E abaixei. E a partir daquele dia eu comecei a ficar preocupado em ouvir documentários, né? Porque eu falei, agora, nossa, eu ouvia muito mais alto, até outra música e tal, que a gente curte. Mas agora eu tenho um vizinho que está reclamando disso. Eu não vivo propriamente num condomínio, mas eu vivo em sociedade. E eu tenho que tolerar certas exigências. Agora, quem vive num condomínio, essa exigência, ela é elevada à enésima potência, né? Nós vamos ter que tolerar, nós vamos ter que suportar, tá certo? E aí vem uma pergunta interessante. É possível retirar do condomínio um sujeito que seja plenamente antissocial? Senhores, o Brasil há uma resistência, né? Há uma resistência. Você não vai encontrar decisões judiciais nessa direção. O Código Civil não fala nisso. O Código Civil fala que você pode punir o condômino antissocial, que é aquele sujeito que cria embaraços para a vida condominial, tá certo? Reiteradamente, o sujeito que cria uma insuportabilidade de vida. Por exemplo, o sujeito é um traficante de drogas, né? Enfim, só para dar exemplo, a mulher é uma prostituta, né? Nossa, nós vamos ter vários problemas aí. Prostituição, tráfico de drogas, consumo de drogas na vida condominial. É uma realidade da vida condominial, tá certo? E aí, eu posso tirar, não posso tirar? Senhores, a jurisprudência, a tendência, ela se inclina na possibilidade de retirar a pessoa, sim.
O Código de Processo Civil, ele tem instrumentos para retirada de coisas e retirada de pessoas, tá certo? São situações extremadas, são situações excepcionais, é a última medida a ser adotada, mas é uma medida. E aí você perguntaria, mas isso não é o aviltamento do direito de propriedade? Não, porque a pessoa continua sendo proprietária, mas talvez ela tenha que sair do condomínio, por ordem judicial. São situações extremadas. Sabe quem disse isso? Para quem não quiser concordar comigo, não precisa concordar comigo, Silvio de Salvo Venosa. Ele disse isso categoricamente, que é plenamente possível retirar o condômino antissocial que demonstrar insuportabilidade da vida condominial. Tá certo? Já tem um bom doutrinador de apoio, de suporte, caso, enfim, defendam essa tese. Bom, voltemos aqui então agora para o primeiro tema da nossa aula, que é a realidade econômica dos condomínios. Senhores, para entender o condomínio hoje, nós temos que entender as diversas formas de condomínio, né? Nós temos condomínios multimodais hoje em dia. O que é um condomínio multimodal? É aquele que não é estritamente residencial, ou nem só de escritórios, ou não só de lojas. Hoje eu tenho condomínios multifuncionais, né? Muitos deles são escritórios, são lojas, são casas, shopping centers são condomínios. Então vejam os senhores a que ponto chegamos. Embora, naturalmente, né, a grande maioria ainda são condomínios estritamente residenciais, sejam eles de casas, sejam eles de apartamentos. Eu tenho, como eu falei para vocês hoje, o viés da empresarialidade, né, que é uma característica dos condomínios. Hoje um síndico, em particular um síndico profissional, que nós temos estimulado que sejam aí criados, e hoje ninguém quer ser síndico, que é uma coisa boa para o síndico profissional, é uma bucha ser síndico. Quando eu faço o curso de síndico profissional aqui, eu brinco, falo, olha pessoal, na parte da tarde ninguém vai voltar, porque é só obrigação, é só dever, cuidado, responsabilidade civil, responsabilidade criminal, responsabilidade administrativa, responsabilidade tributária, e aí vai, né? Então tem que cobrar bem para ser síndico profissional. E esse síndico profissional, na visão empresarial, ele tem que ter o quê, pessoal? Uma assessoria jurídica. E aqui que entra o advogado, e aqui que entra o advogado cobrando. Professor, o senhor falou da cobrança, mas acho que o senhor não completou. Verdade. Lembra que eu falei? Você cobra pouquinho lá, né, pessoal, de mensalidade. Cobra de um condomínio, cobra de 2, cobra de 3, 4, quando você vê que está com 8, 10 condomínios no seu pool de clientes. E além disso, você vai cobrar em separado as ações de cobrança, os honorários, porque os honorários serão seus nessas ações de cobrança, tá certo? Portanto, uma coisa importante que você tem que lembrar o síndico profissional na ação de cobrança, que é aquilo que nós já estamos falando, é que o síndico não pode dispor nem negociar o valor da dívida. Como assim, professor? Veja, a maioria aqui é advogado? Levanta a mão, por favor. Acho que a maioria são advogados, né? Quem é não advogado aqui? Levanta a mão. Olha lá, os não advogados. A pergunta é para todos. Advogados e não advogados. A pergunta é para os não advogados. Senhor não advogado, se o senhor tiver um crédito a receber seu, um cara que te deve uma grana já faz uns 2 anos, e você não vê nem a cor do dinheiro, e ele te deve 20 mil reais, e ele te liga hoje dizendo o seguinte, ó, com 20 mil, com juro, correção, já foi para quase 30, né? Mas ele liga hoje e falou assim, escuta, eu queria acabar aquele problema, aquela dívida que eu tenho com você, mas eu só tenho 15 mil. Você aceita? Os não advogados, levanta a mão aí. Vocês aceitam? Olha que beleza, né? Pessoal, nós podemos fazer isso com as nossas dívidas pessoais? Podemos. Agora pergunta para os advogados. Senhores advogados, o senhor tem um cliente que lhe deve há 2 anos e ele te deve 20 mil reais. Ele te ligou falando que ele quer pagar 15. Você aceita? Alguém falou aqui, opa, né? Não é verdade? Senhores, em época de crise todo dinheiro é bem-vindo e lamentavelmente até os devedores sabem disso, né? De toda sorte, pessoal, eu posso fazer isso com as minhas dívidas, com meus créditos pessoais. O síndico não pode fazer isso. O síndico não pode dar abatimento num possível proposta de pagamento. E esse abatimento não pode se dar nem nos juros e nem na multa. Tá certo?
Onde que pode ser dado abatimento? Nos honorários. E os advogados têm dado abatimento? Não. Outro dia eu falei com um advogado, eu tinha uma cliente lá que está devendo uma fortuna de condomínio. E eu liguei para o escritório e falei, escuta, olha, ela quer pagar e tal. Você faria algum abatimento? Ele falou, você está louco? Eu sou advogado, eu vivo disso, né? Eu não vou dar abatimento. O que eu vou poder fazer para ela é parcelar. E é o que os senhores têm que entender que é possível fazer, parcelamento, tá certo? E um parcelamento que seja também razoável, né, senhores? Não vou aqui dizer o que é o parcelamento razoável. É um exame que você vai fazer em cada caso concreto. Porque, lamentavelmente, nós temos visto pessoas assumindo compromissos de parcelamento, honrando a primeira, honrando a segunda, a terceira já não paga mais. Né? Então, isso exige o quê? Diligência na cobrança. Diligência na cobrança. Né? A gente tem percebido um movimento, não sei se é por força da crise, não sei dizer, mas há um movimento agora recente dos compromissos de contratos celebrados aí, em que a pessoa não honra o pagamento numa data X, em 3 dias, uma empresa já começa a ligar para a pessoa. O cara não pagou em 3 dias. Antigamente demorava 1 mês, 2 meses, né? Agora, o cara deixou de pagar no dia seguinte, a empresa já está ligando para o cara 5 vezes por dia. Né? E uma cliente minha falou assim, doutor, eu resolvi o problema. Eu falei, o que você fez? Mudei o número de telefone. Porque ela não aguentava as cobranças, né? Que estavam chegando. E numa dessas ligações, ela me falou que a menina falou assim, olha, você não pagou ainda, eu queria te avisar que as ligações continuarão. Tá certo? Uma ameaça, né? De continuar ligando, né? E, enfim, importunando e assim. Mas eles são bem éticos, viu? Diz que começa às 8 da manhã, termina às 6 da tarde, né? Mas alguns estão ligando até no sábado, porque estão achando que não é, enfim, né? É um dia barra útil aí, né? Tá certo? Muito bem. Contratualidade, né, pessoal? Hoje os condomínios vivem o regime da contratualidade. A convenção é um grande contrato que obriga a todos, tá certo? É um centro de atenção muito grande. Onerosidade. Senhores, no condomínio ninguém trabalha de graça. Você, como advogado, não pode fazê-lo. O síndico não pode fazê-lo. Não se concebe mais uma ideia de generosidade, de filantropia, tá certo? Até porque, como nós dissemos, as características empresariais de um condomínio, né? Então, todo mundo aqui vai ter uma contraprestação. Uma gestão profissional. Não dá mais para gerir um condomínio nos moldes tradicionais, naqueles moldes empíricos, como muita gente faz com a sua própria vida, né? Tem gente que vive assim, perigosamente. Por exemplo, né? Uma mulher tá lá, não recebeu ainda o salário, nem sabe se vai receber, se a empresa vai atrasar, mas ela viu um sapato bonito, ela quer comprar. O homem viu um carro, nossa, acabei de ser contratado, já vou fazer a compra do carro, né? Com financiamento de 82 meses, tá certo? Senhores, isso você faz na sua vida pessoal, e se você quebrar a cabeça, quebrar a cara, você se ajusta lá e se alinha. Agora, quando você está gerindo um condomínio, você está fazendo com que a expectativa de um número grande de pessoas, né, possa ser frustrada se você não fizer a gestão profissional dos recursos desse condomínio. Né? A gestão da inadimplência, que deve ser uma gestão preventiva. A inadimplência hoje, senhores, ela beira a 20% em média nos condomínios, tá? Justamente numa área que não poderia haver inadimplência. Por que não poderia haver? Né? Eu costumo brincar nos cursos dizendo o seguinte, que nós temos 3 tipos de devedores. Existe aquele devedor que é profissional, tá certo? Ele fez disso uma vocação de vida, né? E ele vai dever. Então, condomínio é só mais uma dívida, né? Ele tem lá as dívidas do mês, lá na mesa, tal. Falou, isso aqui não paga e tá tudo certo, isso aqui paga, né? Isso aqui é o carro, isso aqui é a viagem, isso aqui paga, né? Eu tenho que colocar no Facebook que eu vou viajar, que eu tenho um carro novo, né? Imagina esse cara que não paga o condomínio, que viaja, colocando no Facebook, o pessoal do condomínio vendo isso, né? O sujeito chegando lá, né? Com o carro novo, com as crianças na escola particular, e o cara devendo o condomínio e assim por diante, né? Agora, eu tenho o devedor eventual, né, pessoal? Aquele devedor que aconteceu alguma coisa e assim por diante, né? Mas os devedores haverão.
Nós temos que contar com essa possibilidade. É uma possibilidade. Na crise, maior ainda. Então eu tenho que trabalhar uma gestão preventiva. Uma das coisas que eu tenho estimulado a serem feitas é a visita de um especialista nas assembleias para conscientização da importância do cumprimento da obrigação condominial. Né? Para lembrar o óbvio. Senhores, eu joguei basquete há muito tempo, eu não sou muito grande, mas eu era armador. Né? Mas com 16 anos eu tinha uma altura um pouquinho. Eu só cresci até aqui e não parei, mas eu jogava basquete. E lá no basquete, uma coisa que me irritava, mas foi fundamental, era treinar, e treinar, e treinar, e treinar, e fazer o mesmo movimento e o mesmo lançamento 15 mil vezes, até ficar perfeito. Né? Senhores, o nosso condômino ele tem que ouvir que a taxa condominial é a primeira que tem que ser paga. De todas as demais obrigações. Por quê, pessoal? Porque é a única que onera o imóvel. Eu ouvi recentemente uma palestra, gostei muito do que o palestrante falou. Ele falou assim, sabe quem que é o responsável pela dívida do condomínio? Todo mundo, o condômino, né? Não. Ele falou, não é o condômino, não é o proprietário. Eu falei, caramba, eu vou aprender uma coisa nova hoje, né? O responsável pela dívida do condomínio é o imóvel. Eu entendi onde ele quis chegar. Ele fez uma metáfora. E ele está certo, né? Porque a obrigação, a dívida que incide no condomínio, que decorre do não pagamento da taxa de condomínio, não acompanha a pessoa. Se a pessoa sair dali e vender o apartamento e for embora, a dívida não vai com ele. Não é uma obrigação pessoal, né? A obrigação que se coloca decorrente do não pagamento de uma taxa condominial é uma obrigação real. O que quer dizer isso? Ela fica no imóvel. Ela acompanha o imóvel. E ela onera o imóvel. E essa é a grande vantagem da taxa de condomínio. Isso tem que ser colocado para o condômino com todas as letras. Você pode perder o seu apartamento. Você pode perder a sua propriedade. Mas acontece que esse cara, engraçado falar aqui para os não advogados, hoje em dia, pessoal, o não advogado também é advogado. Da mesma forma como nós todos somos médicos. Né? Para dar palpite na área médica, a gente é bom pra caramba. Né? Dá palpite, toma esse remedinho, né? Passa dor, tal, né? A gente aplica remédio, e faz sutura, e faz cirurgia, e vamos que vamos. Na área jurídica não é muito diferente. Todo mundo... Tem gente que assiste TV Justiça, né? Outros assistem TV Senado, né? E tem um sujeito que fala assim, olha, eu não fiz direito não, eu fiz faculdade de direito há 20 anos, nunca exerci, mas eu conheço uma lei aí, uma lei chamada 8.009 de 90, que é a lei da impenhorabilidade. E eu aprendi que o único imóvel não pode ser penhorado. É verdade, o único imóvel não pode ser penhorado, mas há exceções. Há exceções. E uma dessas exceções é justamente o não pagamento da taxa de condomínio. Queria lembrar os senhores aí que moram em associações de moradores, loteamentos fechados, que ainda não são condomínios, que esses instrumentos não têm o mesmo poder. Né? Se você não pagar uma taxa da associação de moradores, essa obrigação é pessoal, ela te acompanha. Ela não onera o imóvel. A pessoa que não paga a taxa de associação de morador pode ser processada, enfim, mas não vai responder com o seu único imóvel. Tá certo? Por isso que uma associação de moradores em um loteamento fechado, que não é condomínio, tem que ser transformado em condomínio. E é uma das coisas que eu estimulo e é uma das coisas que eu faço profissionalmente. Além de revisão de convenção, além de criação de convenção, eu crio também um condomínio novo, a partir, por exemplo, de associação de moradores ou de loteamentos fechados. Tá certo? O STJ já afirmou que uma associação de moradores, um cara que não quer pagar, ele é obrigado. O STJ já disse isso. Mesmo que ele não seja associado. Se ele usufrui dos serviços de segurança, de iluminação da via pública, de limpeza, seja o que for, né, de uma área comum, ele é obrigado. Mas ele é obrigado pessoalmente. Não é obrigado sob o ponto de vista do imóvel dele responder por aquela dívida. Entenderam isso? Então há uma distinção bem grande aqui, tá? Então vamos trabalhar com a gestão da inadimplência. E para trabalhar com a gestão da inadimplência, pessoal, nós temos que enfrentar algumas mudanças que foram instituídas com o novo CPC.
O novo CPC impactou, né? Embora vocês vão perceber que ele trouxe uma grande novidade que melhorou a vida dos condomínios. E quando eu falo melhorar a vida do condomínio, eu não estou pensando em melhorar a vida do devedor inadimplente. Talvez a vida do devedor inadimplente agora fique mais sensível, né? Porque, na verdade, o CPC caminhou para atender uma demanda que era necessária, que se fazia necessária, né? Uma das coisas que o CPC inovou, ele criou um instituto, a palavra criar não é adequada, mas ele enalteceu um instituto que já existia, mas agora ele institucionalizou um instituto chamado mediação, tá certo? Então ele diz o seguinte, que a mediação e a composição dos conflitos e a autocomposição é algo que deve ser tentado sempre. E essa é uma orientação presente no CPC. Portanto, mesmo na execução, ou seja, na execução, eu estou me referindo à taxa condominial que não foi paga, e que o processo cabível, quando do não pagamento, é ação de execução, é ação executiva. Mesmo nesse processo, é cabível a conciliação e a mediação. Tá certo? Professor, todos os juízes têm pensado assim? Não. Muitos juízes, senhores, não é porque mudou o código que mudou a cabeça dos juízes. Tá certo? Muitos juízes têm agido da mesma forma como era no passado. É uma ação executiva, já vem ali a citação para pagamento. E não fala nada de mediação, e não fala nada de composição, e absolutamente nada. Mas eu quero lembrar que é um instituto que pode ser evocado pelas partes, pode ser evocado, por exemplo, pelo devedor, ele pode pedir uma audiência de conciliação, ele pode pedir uma iniciativa de mediação, não diretamente a partir do instituto da execução de título executivo extrajudicial, mas ele pode pedir com base nos princípios que reinam e que orientam o novo CPC, que estão lá nos artigos de 1 a 12 do novo CPC. Entre eles, a prevalência da mediação, da autocomposição e etc, etc. Agora, sobre mediação, eu queria lembrar aos senhores, pouca gente vai fazer essa referência, porque eu preciso que o devedor saiba disso, que faça referência a isso. Se o juiz não fizer, dificilmente o devedor o fará, mas tem advogados que poderão suscitar isso. Mas eu queria lembrar aos senhores que a mediação é um instrumento interessante na cobrança também, né? Vejam, senhores, o judiciário, ele está atabalhoado, ele está, né, como nós sabemos, congestionado, tá certo? Então eu quero que os senhores saibam que há instrumentos outros na cobrança, além do judiciário propriamente dito, né? Você deve, como síndico profissional, como advogado que atua na assessoria jurídica de condomínios, lembrar o condômino inadimplente da sua inadimplência, do seu não cumprimento da obrigação, e deverá fazê-lo extrajudicialmente, num primeiro momento, né? Lembrá-lo, convidá-lo, conversar, dialogar, isso é importante, né? É importante ter esse diálogo, não pode ser uma coisa abandonada, tá certo? Há que se ter esse diálogo. Há que se buscar também instrumentos outros, tá certo? Na cobrança desse valor. Eu não devo, porque a cobrança atrasou 3 dias, o pagamento atrasou 3 dias, já no 4º dia entrar com uma ação judicial. Não tem o menor cabimento. Eu tenho dito em algumas palestras, alguns cursos, que o prazo de 3 meses é razoável, né? Você tentou negociar, você tentou uma mediação, você tentou uma composição, não conseguiu, a pessoa não pagou, não se movimentou. Ah, professor, mas ele é meu amigo aqui do condomínio. Senhores, a gestão tem que ser profissional, né? Não há amigos, não há inimigos, há devedores, tá certo? Numa gestão profissional você cobra, tá claro? E faz a cobrança, e é assim que deve ser entendido o dever, tá certo? Do advogado, do síndico, de todos aqueles que atuam na área condominial, né? Portanto, a mediação é um instrumento interessante. Eu queria lembrar aos senhores que, além, a mediação hoje, ela é feita em órgãos oficiais, chamados SEJUSCs, Centros Judiciários de Solução de Conflitos e Cidadania. Algumas audiências judiciais, o próprio juiz conduz isso.
ou na próprio fórum, ou na própria sala de audiência tem um mediador. Há vários instrumentos diferentes, né? Algum lugar tem um sejusque próprio, outros é na própria sala do juiz. Mas eu queria alertar os senhores que já há um movimento, e eu não sei quantos dos senhores aqui são conciliadores e mediadores. Tem aqui? Alguém? Vários, olha que interessante, né? Lembrar os senhores que vocês são também pessoas importantes nesse sistema. Eu digo, por exemplo, para o síndico profissional que ele deve ter contato com mediadores profissionais, mediadores e conciliadores credenciados, etc. Por quê, pessoal? Porque esse mediador, sendo credenciado pelo CNJ, ele pode fazer um acordo. Ele não precisa de um sejusque. Ele não precisa. O que ele fizer enquanto ato de ele pode cobrar por isso, deverá cobrar por um trabalho, lembra que eu falei? Onerosidade, né? Então, o síndico pode ter um mediador, que é uma pessoa que vai falar em nome da lei, que vai falar em nome da justiça. E o que ele fizer, e o que ele decidir em termos de acordo, aquilo ali tem, de fato, valor também, pessoal. É um título executivo extrajudicial. Aquilo que um conciliador e mediador credenciado pelo Tribunal de Justiça, por favor, né? Não vamos fazer mais como era no passado, né? Onde você tinha lá no Fantástico aquele programa, O Conciliador, né? Que era quem o conciliador? O amigo do juiz, tá certo? Um cara que ia lá e tal, de bom grado, né? Pessoa voluntária, né? Eu sei que o mediador em São Paulo hoje ainda está no voluntariado, aí a coisa não está muito bacana aqui ainda não. Mas vocês, mediadores, aproximem-se dos síndicos. Aproximem-se dos síndicos profissionais. Na sua network, aproximem-se e dê o seu cartãozinho. Olha, se você tiver problema aqui de inadimplência, me chama, tá? E você cobra lá um valor, né, pela sua atividade, você que vai valorar essa atividade. Eu conheço um lugar aqui em São Paulo que foi criado um núcleo privado de mediação. Um núcleo privado de mediação. E esse núcleo privado de mediação, ele cobra R$700 por intervenção. Por intervenção. E ele já fechou contrato com uma operadora de cartão de crédito, e aí sim, aí ele abaixou o valor lá para R$50. Mas o volume que ele vai ter, né, é gigantesco. E aí são intervenções com ou sem êxito. Frutíferas ou infrutíferas. Então, vai ser pago pela remuneração. Então, vejam, o mercado está se movimentando, está se mexendo. Então, esse curso aqui, vocês estão percebendo? Não é para advogado, não é para administrador, não é para o síndico e não é para o mediador, é para todos, os que têm interesse nessa área, né? Então há muitas possibilidades que você pode atuar. E os síndicos e os advogados não têm que ser inimigos dos mediadores. Essa é uma bobagem. Eu sou um entusiasta da mediação, senhores. Eu sou um entusiasta. Eu já criei 2 sejusques. Eu instalei 2 sejusques em 2 universidades, né? Fui convidado a instalar um terceiro, agora eu não quis, porque não era conveniente, mas participo de cursos, dou aula nos cursos de mediação e conciliação, enfim. Eu exploro a justiça restaurativa, eu acho que é muito bacana, né? Na área penal, inclusive. Mas, acima de tudo, é um instrumento importante que não pode ser descartado. E vamos lembrar que ele é um dos princípios reinantes e regentes do novo CPC, a mediação. Uma novidade do novo CPC é a citação por correio, né? Senhores, o devedor, normalmente, ele foge do oficial de justiça, tá certo? Então, ele manda o filho falar, olha, meu pai mandou dizer que não está, né? É a célebre frase. E o oficial de justiça tem aquela vida dura que nós sabemos aí, que é encontrar as pessoas, especialmente no civil, no criminal, imagina a vida dura que deve ser a do oficial de justiça, né? Visando dar celeridade, efetividade, o CPC cria o instrumento da citação por correio. Vamos deixar bem claro que não é porque houve citação por correio que a citação foi feita. Na Justiça do Trabalho tem uma coisa que é assustadora, né? Na Justiça do Trabalho, o oficial de justiça ele joga a citação na caixa de correio e fala, tá citado. E aí de você, empregador, se não comparecer. Mas esse curso aqui não é de direito do trabalho, é um curso, estamos tratando mais sobre enfoque do direito civil. Então, senhores, embora o instrumento da citação por correio foi criado para facilitar, para viabilizar, para dar mais velocidade,
Vamos deixar bem claro. Essa citação tem que se dar na pessoa do devedor. Tá certo? E aí vem aquela questão, né? No caso do condomínio, eu não sei se ela é muito efetiva, né? Porque as correspondências não chegam na pessoa do devedor, né? No oficial de justiça, quando chega na portaria do condomínio, ele quer falar com o devedor. E eu quero deixar bem claro que uma vez checado que é um oficial de justiça, se tem dúvida, chama a polícia. É o que eu sempre digo. Tem dúvida? Chama a polícia, né? Mas se você confirmou que um oficial de justiça, você não pode fazer uma intermediação entre a pessoa e o oficial. Não, tem que deixar ele entrar, tá? Ele é um braço do poder judiciário, ele é um longa-manos do judiciário. O oficial de justiça pode entrar no condomínio, deve entrar no condomínio, da mesma forma como a polícia durante o dia, repito, devidamente identificada, não restando dúvidas de que é um agente da lei, né? Ah, professor, mas eu orientei aqui, o devedor falou assim, olha, se tiver alguém estranho aí, você me avisa antes, né? Senhores, cuidado com isso. Cuidado no treinamento dos seus funcionários, assim por diante, né? Porque pode acontecer de você... Imagina que esse empregado diz isso, né? Ele é chamado, ser ouvido, sei lá o quê. Aí eu recebi orientação do síndico, né? Que é para consultar primeiro. Senhores, não entrem nessa brincadeira, tá? Não entrem nesse jogo. Trabalhem profissionalmente. É um oficial, ele vai lá, ele entra, ele cita quem ele tiver que citar, tá certo? Ele pode ter acesso nesse sentido, né? Não vai você entrar. Então eu quero lembrar que a carta é um instrumento, vale mais quando você de fato cita a pessoa nominalmente, mas eu tenho visto muitos despachos judiciais dizendo assim, olha, a carta foi entregue, mas a citação não foi cumprida. Tá certo? Por quê? Porque não foi entregue para a pessoa. Tá certo? O cível tem sido muito rigoroso com isso. Pelo menos é o que eu tenho acompanhado. Nominalmente, né? É o que você está confirmando o que eu estou falando. Ou seja, os juízes ainda são resistentes no tocante... eu entendo que quando é uma empresa, aí é tranquilo. Né? Aí é tranquilo, não tem como. Uma pessoa jurídica é tranquilo, tá certo? Agora, no caso de uma pessoa física, normalmente o devedor é pessoa física, mas vamos lembrar os senhores que o devedor pode ser uma pessoa jurídica. Nada impede que o condômino seja uma pessoa jurídica, tá claro? Mas a tendência, aquilo que eu falei, o CPC mudou, mas a cabeça do juiz ainda não mudou inteiramente. Ainda há um entendimento que deve prevalecer a ideia da citação nominal na pessoa do devedor, ou a citação pessoal na pessoa do devedor, tá? Outra coisa importante, e aqui é um ponto de cuidado na gestão condominial, senhores. Eu posso ou não protestar o boleto do devedor, né? Eu quero chamar a atenção dos senhores que dependendo... Todo mundo aqui é de São... O curso está sendo passado para outras cidades do Brasil. Eu estou vendo lá que está sendo gravado, está sendo passado online, provavelmente. Senhores, se a aula fosse circunscrita ao universo da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, em São Paulo existe lei que autoriza o protesto de dívidas condominiais. Mas esta lei é estadual. E a disciplina que regulamenta isso é estadual. Portanto, antes de mais nada, se você quiser fazer o protesto da dívida condominial em cartório, sem antes ir ao judiciário, você tem que consultar o seu estado se existe lei autorizadora. Em São Paulo tem. Então, em São Paulo, você pode protestar dívida condominial no cartório. Se você tem dúvida, então eu recomendo que você peça ao juiz. Você pode fazer um requerimento ao juiz, né, como um pedido cumulativo. Além da cobrança, além da execução, você pedir, né, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes. Qual que é a vantagem de você pedir para o juiz, ao invés de você mesmo ir executar em cartório? Senhores, se teu estado não tiver lei autorizadora e você tiver protestado, ele vai poder processá-lo e pedir danos morais. Tá claro? E você tem que ter um cuidado muito grande com essa questão dos danos morais, né? Eu dou como exemplo, alguém aqui já fez o curso comigo de formação de síndico? Temos alguns colegas aqui, né?
Eu vou até pedir desculpa para vocês que eu vou repetir alguns exemplos, mas é que eles são elucidativos para todos, e mesmo repetindo, é um reforço, né, daquilo que a gente já aprendeu. Mas eu tenho um exemplo de um cliente meu, que ele ligou para mim e falou assim, ele é um devedor contumaz. Ele tem grana, mas ele é devedor, ele não quer pagar, é isso, entenderam? Ele não quer pagar, ele tem um apartamento na praia, ele não paga, de frente para o mar, não paga o condomínio, e devedor lá há mais de não sei quantos anos. A ação já está em estado avançado, já está quase perdendo o apartamento, assim por diante, e ele não está nem aí. Mas um belo dia desses, ela alugou o apartamento de final de ano. E o que fez o síndico? Não permitiu que as pessoas entrassem e alegou que ele estava inadimplente e que, portanto, ele não podia alugar o imóvel para a temporada. A família era de Ribeirão Preto, a cidade é no Guarujá, a família veio de Ribeirão Preto, com cachorro, com sogra, né, carro completo, mala, televisão, Netflix, tudo, né, para passar o final do ano. Chegando lá, não foi permitido. Ele ligou para mim, Wander, o que você acha que eu faço? Olha, pessoal, eu tenho que dar consultoria para meus amigos também, né? Quer dizer, para todos os lados, né? Eu falei, olha, se eu fosse você, eu ia agora na delegacia registrar um boletim de ocorrência pelo crime de exercício arbitrário das próprias razões, artigo 345 do Código Penal, né? Então vejam, senhores, que eu não posso fazer justiça pelas próprias mãos. É o que proíbe o Código Penal, especialmente quando você tem uma pretensão jurídica que pode muito bem ser viabilizada pelos instrumentos jurídicos, não é? Resultado, depois disso ele entrou com uma ação civil, pedindo danos morais. E ele ganhou. E o valor foi bem significativo. E ele fez um requerimento para que aquele valor, né? Ele fez 2 requerimentos ao condomínio, depois que ele ganhou. Primeiro, que fosse abatido da dívida condominial, aquele valor, fosse feita uma compensação. Em segundo, ele fez um pedido para que o condomínio não permanecesse inerte, mas que movesse uma ação regressiva contra o real causador do dano. Ou seja, o síndico ter que pagar por esse dano que ele causou ao condomínio. Então vejam, senhores, o que é gestão condominial, né? Se você der um tiro errado, esse tiro pode voltar contra você. E hoje em dia, pessoal, como eu falei, está todo mundo assistindo TV Justiça. Está todo mundo fazendo curso no Legale. Nessa sala aqui tem um monte de não advogado. E os caras estão aprendendo, né? E tem advogado que não sabe isso. Então, o conhecimento não escolhe cor, conhecimento não tem cheiro, né? Se a pessoa foi atrás do conhecimento, absorveu o conhecimento, vai aplicar esse conhecimento em algum momento da sua vida, tá? E esse é o ponto mais importante. De todas as mudanças, se eu parar a aula aqui, nesse slide, senhores, aqui é o ponto mais importante. Na verdade, ele vai ser complementado por mais um, que lhe dá vida, autonomia. É o seguinte, esse artigo 784. O que é o artigo 784 do CPC? O artigo 784, ele enuncia, ele elenca os títulos executivos extrajudiciais. O que é um título executivo extrajudicial? Um título executivo extrajudicial é um documento, é um instrumento que faz com que se possa fazer uma execução direta de uma determinada dívida. No entanto, senhores, aqui nós temos que parar e fazer algumas observações muito importantes. Vejam, título executivo extrajudicial. Qual foi a grande novidade para nós do condomínio, do direito condominial? As dívidas de condomínio, os créditos de condomínio foram transformados em título executivo extrajudicial. Do ponto de vista concreto, o que representa isso em termos de mudança? É uma mudança muito importante, muito significativa. Por quê, professor? Porque no passado, quando as dívidas de condomínio não eram consideradas título executivo extrajudicial, você tinha que mover uma ação de conhecimento para provar que a pessoa estava devendo. E a pessoa podia contestar, e essa contestação podia se alongar, e poderiam recursos serem interpostos, e essa ação podia demorar anos, para depois você obter uma sentença, e a partir da sentença, que é um título executivo, judicial, promover uma ação executiva.
Agora você não tem que passar por esse périplo. Agora você queima essa etapa e você vai direto para a ação executiva. Para a ação executiva do título executivo extrajudicial. Ah, que bacana, professor. Só que tem um cuidado. Tem que ter um cuidado. Por quê, professor? Veja, o que faz com que um título, alguém diria assim, ah, professor, a dívida de condomínio, eu aprendi num curso aí, a dívida de condomínio é título executivo extrajudicial. Sim, mas vamos aprofundar isso. O que é um título? Quais são as características intrínsecas de um título executivo extrajudicial? Quem me ajuda? Certeza, liquidez e exigibilidade. Pessoal, não é porque o título é um título que o título será executivo extrajudicial. É preciso demonstrar a certeza, a liquidez e a exigibilidade. Tá certo? Professor, não entendi, ajuda a entender isso melhor. Vamos lá. Quando eu digo certo, eu estou querendo dizer o seguinte, que a pessoa está devendo, que não há dúvida que ela está devendo. Eu tenho que mostrar isso para o juiz, que ele está devendo. Tá certo? Eu não posso usar da ação de um título executivo, da ação executiva, numa situação que eu não tenho certeza que a pessoa está devendo. Ela de fato está devendo? É a primeira dúvida que tem que ser verificada, né? Para que não reste dúvida. Professor, o senhor está brincando que alguém já entrou com ação de cobrança ou ação executiva de uma dívida inexistente? Senhores, é aquele cuidado que eu falei, né? Não é porque a administradora está fazendo, não é porque o advogado está fazendo, que o síndico também não deva monitorar, fiscalizar. Por isso que eu falo que você tem que ter uma administradora, um jurídico e um síndico profissional para fazer uma gestão desse processo de tal sorte que todos concordem. Puxa vida, realmente é um condômino devedor. Aqui já começa a primeira polêmica, na questão de saber se a pessoa está ou não devendo, né? Algumas administradoras de condomínio colocam no boleto a relação das unidades que estão inadimplentes. Isso está correto? Quem acha que sim? Quem acha que não? Quem tem o seu nome no boleto? Ninguém? Pessoal, é uma questão em aberto. Essa é uma questão em aberto. Há quem entenda que eu não deva colocar as unidades inadimplentes no boleto, tá? E há quem entenda que é possível sim. Afinal de contas, o síndico tem que prestar contas aos condôminos, e por que não fazê-lo mensalmente, e por que não fazê-lo por instrumento do boleto? Então, eu diria aos senhores que é uma matéria em aberto, não tem sido questionada frontalmente, né? Porque tem devedor, colocou meu nome aqui. Não, não é nome, você não vai colocar o nome do devedor, né? Embora, nesse caso, a relação de condomínio não é uma relação que você aplica o Código de Defesa do Consumidor, você pode usar dispositivos do CDC análogos. Lá no CDC é dito que você não pode fazer cobrança de modo vexatório, de modo a expor a pessoa. Você não pode expor a pessoa. Você não pode... Agora, por exemplo, os prédios têm uma coisa bacana que eu acho legal, eu incentivo os condomínios a terem isso, que são aquelas TVs de LED dentro do próprio elevador, né? É bacana aquilo lá, aquilo é gratuito. Normalmente pode até implicar numa remuneração, né? Uma receita para o condomínio, as propagandas que são feitas ali, aquilo pode ser um contrato que gera receita, né? Assim como antena, aluguel do prédio para colocar antena gera receita para o condomínio, você pode também lucrar com aquilo, mas você não pode pegar aquela televisão e colocar foto dos inadimplentes do mês, né? Porque tem síndico, administrador predial, que ele fala assim, ele está lá no McDonald's comendo o seu sanduíche, ele olha ali aquela o garoto do mês, né, do McDonald's, né? Ele fala, puxa, vou fazer a mesma coisa no condomínio, vou colocar os inadimplentes do mês, né? Senhores, isso vai gerar uma ação de dano moral, o condomínio será condenado a pagar,
Professor, mas o condomínio não é pessoa jurídica. Verdade, o condomínio não é pessoa jurídica. Mas o condomínio pode estar no polo passivo, né, de uma relação jurídico-processual. Ele pode estar e pode ser condenado. E se ele for condenado, provavelmente o síndico vai responder, porque o síndico é o responsável pelo condomínio. Tá certo? Muito bem. Então, senhores, a primeira coisa é a certeza, tá certo? Temos que ter essa absoluta tranquilidade de que a pessoa está, de fato, em dívida, né? Segundo, liquidez. Esse é um ponto sensível. A liquidez é um ponto sensível. Alguém diria assim, professor, o que é liquidez? Liquidez é o valor. É o quanto a pessoa deve. Tá certo? Professor, mas além do valor, não tem lá o juro e a correção monetária? Eu tenho que informar isso para o juiz? Quanto ele está devendo? Senhores, o CPC, ele faz isso expressamente. Que o fato de haver juros e correção monetária não tira a liquidez do título. Então, o título continuará líquido, mesmo não sendo feita menção aos juros e correção monetária, tá certo? Eventuais até honorários advocatícios e assim por diante, tá claro? Mas por que não fazê-lo, né? Eu oriento os síndicos, os advogados e as administradoras de condomínio, quando forem promover ação de cobrança, não colocar apenas o boleto. Eu tenho visto gente fazer isso, né? O instrumento é o boleto. Alguns juízes aceitam só o boleto, tá? Eles aceitam. Mas eu quero deixar bem claro que o CPC, se eu sou um advogado de um devedor, sabe o que eu vou falar? Eu vou falar o seguinte, olha, que eu saiba, o CPC não está dizendo que boleto é título executivo. Entendeu? O que o CPC fala? Ele fala assim, cobrança de cotas condominiais documentalmente comprovadas, e ele acrescenta, aqui eu não coloquei tudo, lá no CPC está dizendo assim também, comprovadas pela convenção ou pela ata de assembleia. Em poucas palavras, vamos supor que houve uma despesa extraordinária, tá? Então, alguém, olha, vamos colocar um chafariz, tem um síndico muito bacana, nós vamos construir a estátua do síndico, em homenagem, né, a ele, todo mundo concordou, alguém discordou. Senhores, condomínio é o princípio da maioria. Se a maioria atingir o quórum que a lei estabelece, que a convenção estabelece, a obra lá extraordinária. Eu não queria piscina no meu prédio, mas vai ter. Se a maioria quiser que tenha piscina, vai ter piscina, tá certo? Eu não queria academia, né? Eu não faço academia, mas você vai ter que ter, vai ter que pagar, enfim. Imagine, portanto, essa obra extraordinária não estava prevista numa ata de assembleia. Tá certo? Se ela não for prevista, não é devido, não tem a liquidez. Entenderam? Para que se tenha liquidez, esta dívida, e para que ela seja certa, e portanto exigível, e portanto cobrável, e portanto executável, né? É preciso que essa dívida tenha sido... É lógico, se é uma despesa ordinária do condomínio, ela já estará na convenção, né? Mas pode ser que tenham ali despesas extraordinárias, ou mesmo multas. Algumas multas dependem de autorização de assembleia. Como, professor? Existe a multa daquele devedor reiterado, aquele devedor ou que pratica transgressões reiteradas, tá? Não é bem um condômino antissocial, mas é alguém que está nessa escala, já está chegando no nível último para ser um condômino antissocial. Diz o Código Civil que ele pode ser multado até 5 taxas condominiais, até 5. Quando isso acontecer, você não deve aplicar de cara 5 taxas condominiais, você deve usar o princípio da proporcionalidade, né? Ou seja, é um cara que está resistindo. Então, eu aconselho a fazer o seguinte, vamos supor, você tem um morador no prédio que ele pratica uma transgressão. Exemplo, ele coloca o carro em 2 vagas, sendo que ele só tem uma vaga. Né? Ele coloca na transversal, tá certo? Porque não quer ninguém riscando o carro dele, que é novo. Né?
Só que tem gente com aquela vaga, imagina, né? Quer usar a vaga, e sim, e você, como síndico, adverte. Ele foi advertido. Ele volta a praticar a mesma falta. Tem que ser punido, já tem que ser multado. E o Código Civil fala que é dever do síndico multar. Não é faculdade, não é prerrogativa, não é direito subjetivo, é dever objetivo. Ele tem que multar, em particular um síndico profissional, que não pode agir, esse é meu amigo, esse não é meu amigo, de forma alguma, impessoal, imparcial, profissional. Ele vai lá e multa. Só que esse sujeito pode ter dinheiro. E ele pode falar, multa eu pago, né? E começa e reiteradamente, é isso que o Código Civil fala. Para esse sujeito, você pode aplicar até 5 taxas condominiais. Mas isso, em que pese estar na lei, tem que ser trazido para a Assembleia, para autorizar a aplicar. Outra coisa importante, como é uma punição que foge à normalidade, não confunda, multa do dia a dia é aplicação de penalidade normal. E aí vem uma pergunta que os advogados me fazem. Professor, eu tenho que dar o direito ao contraditório na aplicação de multa? Eu quero chamar a atenção dos senhores que os juízes não têm exigido isso. A aplicação de multa condominial, multa simples do dia a dia, se está prevista na convenção e o síndico aplicou e está provado que o cara praticou a transgressão, não venha me reclamar de contraditório não, tá certo? Multa do dia a dia, tá? Agora, essa multa em valor mais elevado, de até 5 taxas condominiais, eu recomendo que se faça o contraditório, que se dê oportunidade de defesa. Primeiro que se leve para a Assembleia, para autorizar a aplicação dessa multa, que é extraordinária, tá certo? E depois se dê o contraditório, se dê um prazo para a pessoa se defender. Por que você colocou o carro na transversal? Tantas vezes. Deixa o cara falar. Ele vai falar qualquer coisa. Provavelmente não vai justificar e você vai aplicar multa. Mas você deve dar o contraditório. Tá certo? É uma orientação que se coloca. Professor, e aquela multa do antissocial? A multa do antissocial, ela não fala aqui de até 10. Ela fala décuplo. É de 10 taxas condominiais. Senhores, se você dá o contraditório para uma pena de uma taxa condominial, é lógico que você vai dar também para uma de 10, é lógico que você vai levar para a Assembleia essa questão também. Tá certo? Professor, mesmo para as multas mais simples, eu tenho dado o contraditório. Nenhum problema. Nenhum problema. Mas eu já estou adiantando os senhores que os juízes não têm exigido. Eles têm perguntado, está na Assembleia? Desculpe, está na Convenção? Está. Houve a transgressão? Houve. Eu não vou judicializar o condomínio e transformá-lo num tribunal, numa Suprema Corte. Embora muitos vocacionados existam para isso. Né? Diga, colega. Veja, eu disse aqui, você não vai aplicar multa de plano, né? Você vai normalmente adverti-lo. Em se tratando de uma reiteração, você notifica e aplica multa automaticamente, é uma coisa só. Tá certo? Agora, você antes advertiu, na advertência você coloca, olha, na reiteração aplica a multa, você já está advertindo, você entendeu? Você está antes, você já está fazendo a notificação prévia, está avisando antes, né? Se a pessoa cometeu, já foi avisado, tudo bem? Então, eu fiz essa pergunta para vários juízes, pessoal, e os juízes não têm dado importância, não têm transformado num processo judicial a aplicação de pena de multa dentro de condomínio. O que não quer dizer que você não tenha que ter cuidado com a formalização deste ato, né? Eu costumo dizer que tem dois instrumentos na gestão de condomínio que fazem com que o síndico coloque a cabeça no travesseiro. Uma coisa se chama formalização. Tudo que você tiver que fazer, formaliza, tá? Segunda coisa, transparência. Formalização e transparência dá uma segurança absurda para todos os envolvidos no processo, tá? E não é um processo muito simples. Então, senhores, eu tenho que ter tudo isso aqui, tá certo? Então, para ter certeza, liquidez e exigibilidade, não basta, repito, que eu junte o boleto lá. É preciso que eu mostre que a pessoa está devendo, é preciso que eu mostre o valor que está sendo devido. Então, eu recomendo que, junto do boleto,
em particular quem faz serviço, são as administradoras de condomínio, vá um relatóriozinho, né, da dívida, uma planilha mostrando lá, assinada pelo administrador, pelo síndico, tá? Eventualmente pelo conselho, tá claro? Formalizando a dívida, para dar a ela o caráter de dívida líquida, tá certo? E não se esqueçam de juntar ou a convenção ou a ata da Assembleia que autorizou a aplicação daquela medida, tá certo? Que autoriza, que justifica, né? Porque, da mesma forma como uma empresa, você juntaria o contrato social da sua empresa, no condomínio você junta o quê? A convenção, tá certo? Ou a ata da Assembleia, um documento que comprove a liquidez dessa dívida, tá bom? Então, é importante parar aqui e lembrar isso aqui. Bom, em sendo um título... Pois não. Meu colega fala de uma coisa muito interessante, muito inteligente, que eu tenho estimulado que se faça na linha da transparência, né? Um dos deveres do síndico é entregar a convenção para os condôminos, tá? Mas essa entrega, pessoal, nós temos que sofisticá-la numa sociedade tecnológica. Eu posso imprimi-la? Posso fazer entrega, colher assinatura e tal, né? É uma forma que vai dar gasto, que vai dar despesa, tá certo? Que vai dar trabalho. Ou eu posso chegar numa assembleia e falar o seguinte: senhores, a partir de hoje, o nosso condomínio tem um site, ou o nosso condomínio está vinculado a uma administradora de condomínios e a convenção está lá, no site, tá certo? É assim que as empresas têm feito com seus documentos oficiais, né? Coloca no site da ciência, tá certo? Agora, dependendo, aquilo que eu falo, senhores, nenhum condomínio é igual. Nenhum condomínio é igual. Então, você tem que, como síndico profissional, por exemplo, conhecer as características do seu condomínio. Se você vê que tem pessoas muito evasivas, pessoas que criam problema e etc e tal, então, nesse caso, às vezes recomenda que você faça múltiplas formas de publicidade. Coloca no site, cria um Facebook, entrega ali impressa, faz de tudo para que ninguém alegue ignorância. Tá certo? Enfim, é uma medida importante. E outra coisa fundamental, né? Atas de assembleia têm que ser levadas a registro em cartório, para que se dê a ela o caráter erga omnes, ou seja, o caráter de ter validade contra todos, né? Porque eu quero que vocês entendam que as normas condominiais da convenção, do regimento e das atas de assembleia, se não forem levadas a registro em cartório, só valem para as partes, não valem para terceiros. Entenderam? Então vamos supor, um empregado do condomínio cometeu uma transgressão e essa ata não está publicada, você não pode punir o empregado. Agora, se tiver publicado, o empregado também está sujeito. Os terceiros, os visitantes, os não moradores também terão que obedecer às regras condominiais. Tá certo? Mas isso só vai ter efeito, só vai ter valor, se houver publicação em cartório, tá? Desses resultados que eu falei, ata, regimento, convenção. Diga. Veja, não há um limite, né? Não há um limite. Você vai ter que verificar, é a gestão da inadimplência, né? Na verdade, é uma matéria que você vai ter que sentar com o seu conselho, verificar qual é a sua realidade condominial. Vamos imaginar, por exemplo, que você tem ali pessoas que recebam um condomínio que foi, por exemplo, não é raro você ter empreendimentos que foram vendidos por uma categoria de profissionais. Vamos imaginar professores, tá? Então os professores, o sindicato dos professores se organizou e compraram lá um prédio e só tem professor nesse prédio. Ora, se você estabelecer a data de cobrança distante da data de recebimento do salário desse professor, provavelmente você vai ter uma maior inadimplência. Então você tem que facilitar isso.
e definir a data de cobrança ajustada à realidade do seu condomínio. Percebe? Esse é um fato. Outra coisa importante é lembrar o seguinte, né? Tem alguns gestores condominiais. Lembra que eu falei daquele garoto que viu a foto do rapaz do McDonald's, colocou lá o devedor do mês, que não pode, né? Tem gestor que ele fala assim, puxa, por que eu paguei menos a escola do meu filho esse mês? Aí a esposa dele fala assim, sabe por quê? Porque a escola criou um mecanismo chamado desconto pontualidade. Então, se você paga antes, você tem um desconto. E esse síndico fala, que legal, eu vou aumentar a adimplência condominial dando um desconto pontualidade, né? E você dá. Senhores, como o judiciário tem visto isso? O judiciário entende que isso é proibido. Tudo bem? Vamos ao café, a gente retorna.